Eu queria chamar para a fala agora o Dr. Jorge Calil, que é o diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, além de vários títulos aqui que a gente já deu na nossa abertura. Dr. Calil, já que a gente está falando sobre vacinas, foi o tom aqui da abertura do presidente Antônio Barra Torres, vacinas contra dengue e vacinas contra AIDS. Em que pé que a gente está no desenvolvimento desses insumos? Bom, estamos falando de assuntos muito importantes. A gente quer dar palpite em todos. Fiquem à vontade. Vai dar tempo. Em todos, né? Eu costumo dizer que água limpa, antibiótico e vacina são três das grandes causas de por que temos menos mortes infantis, como o secretário já falou, e por que as pessoas vivem mais tempo. É claro que tem grandes outros desenvolvimentos na medicina, mas esses três são fundamentais, né? E que deram um salto muito grande, né? Água, vacina e antibiótico. Isso. E o Brasil sempre fez chegar as vacinas aos lugares mais remotos. E, infelizmente, isso tem diminuído com os anos. A gente observa desde 2015 uma diminuição em que nós temos que recuperar um debate super interessante, o que temos aí para ver. Mas as vacinas... você me perguntou sobre como é que estão as vacinas de dengue, né? Bom, quando eu fui diretor do Instituto Butantan, existia um embrião de um estudo em que a gente tinha uma possibilidade de ter uma vacina de dengue. Vacina de dengue com vírus atenuado, a gente chega. O vírus fica fraquinho e são vacinas que têm uma efetividade muito grande. E nós, durante o tempo que eu estive lá, nós desenvolvemos bastante isso, todo o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento clínico. O estudo de fase 2 foi feito no meu serviço do HC, e depois nós lançamos um estudo de fase 3 em 2016, que deu uma grande repercussão mundial. A presidente Dilma veio, tinha 5 ministros na sala, o governador do estado, o prefeito, etc. Mas até hoje nós não terminamos esse estudo, e uma das razões que esse estudo não terminou é que não circularam todos os sorotipos do vírus da dengue. Eu me explico. Na dengue nós temos 4 chamados sorotipos. Se você tem dengue 1, sorotipo 1, você cria anticorpo contra esse vírus e você nunca mais na vida vai ter dengue 1. Mas se aparecer dengue 2, você não está protegida. É um outro sorotipo, tem diferenças aí, o soro não consegue proteger. E você pode ter até uma doença bem mais grave, o que é um grande problema. A segunda vez que você tem dengue pode ser muito mais grave que a primeira. Bom, nós não tínhamos todos os sorotipos circulantes, então não deu para demonstrar que essa vacina que nós estamos desenvolvendo, ela tem a eficácia que nós gostaríamos de provar. Mas até agora ela tem mostrado uma eficácia nos testes clínicos de fase 3, em que tem 17 centros no país, com mais de 17 mil pessoas recrutadas, acima de 80%. Recentemente, o laboratório Takeda aprovou aqui, depois da avaliação da Anvisa, uma vacina que não tem a mesma efetividade de 80%, aí está por 60%, 70%, e que foi aprovada no Brasil, mas que ainda não foi colocada em uso para a população. Ela já seria bastante importante. Tem uma terceira vacina, que foi a primeira que surgiu, que é uma vacina que foi lançada pela Sanofi e que deu muitos problemas nas Filipinas, porque crianças que tomaram essa vacina, depois do seu tempo, tinham uma doença mais grave que a inicial, por essa mesma razão, porque que eu expliquei para você, porque quando você tem o tipo 1, de repente, o tipo 2 pode ser mais grave. Então, a vacina da dengue é extremamente importante, a gente tem que ser, sem dúvida, esses cuidados todos que eu estou falando para você. Nós temos uma vacina bem nacional, que está para sair, que a gente lançou aí, inclusive eu construí a fábrica quando eu estava no plantão, está tudo pronto para vir, e a gente espera que em breve a população brasileira possa beneficiar, porque ela está matando muita gente. Esse ano matou mais gente do que os outros, e, bastante grave, foi recentemente detectado na Fiocruz que voltou a circular a dengue 3, que há 15 anos não circulava no Brasil. Então, as pessoas vão estar suscetíveis, porque não tiveram, e nós podemos ter epidemias bem graves.
Então, é factível fazer uma vacina? É, porque se você... Todas essas doenças em que você tem uma vez e que você depois está protegida, como dengue 1, se você considerar a doença dengue 1, você consegue fazer uma vacina, do ponto de vista científico. O problema, sem dúvida, é o HIV. Porque o HIV tem taxas de mutação muito elevadas nas partes principais dele, que é as que se acoplam à célula humana. Então, o indivíduo não consegue eliminar o vírus. Então, todas as doenças em que a gente não consegue eliminar o agente infeccioso, como é o caso de muitos parasitas, mas como é o caso do HIV, é super difícil fazer uma vacina, porque naturalmente o meu sistema imune não consegue se livrar desse agente infeccioso. Então, nós temos tido dificuldades enormes de fazer a vacina. Agora, surge uma certa esperança, porque ao observar pacientes que tinham HIV por 4 ou 5 anos, alguns deles tinham alguns anticorpos que neutralizavam, que eliminavam o vírus. Então, o indivíduo ele ainda não tinha completamente eliminado o vírus, mas ele não tinha vírus circulante porque tinha anticorpo que neutralizava. Então, a partir daí foram feitos vários chamados anticorpos monoclonais, em que você imortaliza a célula que produz o anticorpo. E esses anticorpos monoclonais têm sido estudados sozinhos ou junto com outros em coquetéis para o tratamento de HIV. Nós ainda não chegamos à utilização clínica, mas há avanços muito grandes. E se eu tenho monoclonais que neutralizam o vírus, então aquela porçãozinha do vírus ali é factível para a gente desenvolver uma vacina. Não sei se eu consegui ser claro Sim. em termos de rádio, porque eu fico aqui fazendo, mexendo com as minhas mãos, mas é isso é aí que nós estamos. Então, em resumo, todas as doenças infecciosas em que o meu sistema imune é capaz de eliminar o agente infeccioso, é factível fazer a vacina. As outras, nós precisamos de muita ciência, só que a ciência está evoluindo muito e a gente vai chegar lá.